A paz de Cristo, sejam todos bem-vindos, né? Glória a Deus, mais uma escola bíblica Yahvé Shammah, graças a Deus. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos para que a gente possa iniciar orando, né? Agradecendo a Deus por mais essa semana. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, eu venho te agradecer, Pai, por mais essa semana de vida. Obrigado, Pai, por ter nos guardado, ter nos protegido, ter nos livrado de todo o mal. Obrigado, Senhor Deus, pelo carinho, pela forma que o Senhor cuida de nós. Obrigado por o Senhor perdoar os nossos pecados. Obrigado pela forma como o Senhor conduz todas as coisas. Peço perdão, Pai, pelos momentos que nós duvidamos, que nós temos medos. Oh, Papai, nos perdoe. Nos perdoe dos momentos que nossa fé deveria ser inabalável. E não é. Isso demonstra o quanto que nós precisamos de buscar ao Senhor. O quanto que nós precisamos, Pai, de ter intimidade, ter tempo, ter relacionamento, lendo a palavra, tendo um tempo de oração. E nós estamos aqui, Pai, neste momento, tirando esse tempo para estudar a palavra, para ler, para aprender. Pedimos ao Senhor que traga transformação às nossas mentes, ao nosso coração. Que nós possamos ser pessoas melhores, Pai. Nos dê discernimento, sabedoria, Pai, e nos conduz conforme a vontade do Senhor, porque nós sabemos que a vontade do Senhor sempre é boa, é perfeita e é agradável. Assim te agradecemos, Pai, por essa aula, por essa escola dominical, que o Senhor possa vir nos ensinar, nos capacitar. Toma, Senhor Deus, este momento e fala conforme a vontade do Senhor. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Domingo passado, junto com o pastor Jacques, né? A gente iniciou falando um pouquinho aí em relação a Pentecostes. Então, no domingo retrasado, a gente estava falando um pouco sobre né, a história da palavra, da igreja. E desde o domingo passado, o pastor Jacques, ele entrou com um novo tema, que a gente está falando sobre a festa de Pentecostes, o derramado do Espírito Santo, o nascimento da igreja primitiva, para que isso sirva de base, de alicerce, para a nossa festa de Pentecostes, que nós vamos comemorar no dia 4 de junho, né? Então, está chegando, e aí a gente começou desde a última aula, então, estudando um pouco da palavra. Nessa última aula, nós passamos alguns slides, onde a gente estava trazendo aí as passagens do Antigo Testamento, onde a gente trazendo essa referência do que era a festa dos primeiros frutos, a festa da colheita, que também, né, é chamado da festa de Pentecostes também. Então, dando sequência nisso, eu separei umas passagens aqui que eu gostaria de estar lendo com vocês. Eu queria que, se vocês puderem acompanhar aí, eu vou estar lendo aqui agora no livro de Êxodo, capítulo 23. Eu vou estar lendo aqui do versículo 14 até o 17. Vou estar lendo na minha Bíblia de estudo, então pode ser que ela tenha uma linguagem um pouco diferente aí da sua, né? Ele fala o seguinte, então, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 14. 3 vezes por ano, vocês comemorarão uma festa em minha honra. No mês de Abibe, o mês em que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Depois, durante os 7 dias da festa, não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Então, isso aqui é uma das ordenanças do Senhor de uma das festas que devem ser comemoradas. Depois, comemorem a festa da colheita, logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Depois, comemorem a festa das barracas, no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor.
Glória a Deus. Então, essa é uma referência do Antigo Testamento que eu separei, que eu queria ler com vocês. E aí, estudando um pouquinho sobre os profetas, né, que já vinham falando um pouquinho do que seria esse Pentecoste, eu separei aqui Joel. Joel falou o seguinte, Joel capítulo 2, versículo 28. O Senhor Deus diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão as visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui a gente vê mais uma referência de Joel, capítulo 2, falando sobre essa promessa que Deus estaria derramando sobre nós o Espírito Santo. E depois, quando a gente já vai para o livro de Atos, né, escrito por Lucas, onde a gente tem ali registrado que Jesus, depois que, na sexta-feira da paixão, que ele é crucificado, depois, né, tem o sábado de aleluia, e no domingo de Páscoa, que nós celebramos, quando a gente celebra a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, 50 dias após, viria o domingo de Pentecostes, o dia do Pentecostes. Então, quando Jesus ele vai subir aos céus, ele fala para os discípulos ficarem reunidos em oração até que ele enviasse o Consolador. E aí eu queria ler um trecho sobre essa passagem. Então, livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar a nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Glória a Deus. Então, aqui nós trouxemos algumas referências do Antigo Testamento, desde o livro de Êxodo, do profeta Joel, e já do Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 2, quando vem falar sobre o derramado do Espírito Santo. É muito importante quando a gente para estudar a palavra e entender o que Deus prometeu. Então, desse jeito, quando fala ali do livro de Joel, que já tinha promessa, que seria derramado o Espírito de Deus sobre o povo de Jesus, de Deus. E nós somos esse povo. Então, quando a gente
também estuda lá atrás o Antigo Testamento e entende que já tinha algumas festas comemoradas, como a festa da colheita, que já era o Pentecostes. E depois, no Novo Testamento, vem firmar, vem fortalecer, principalmente quando se considera que 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Pentecostes é como se Jesus tivesse sido a oferta de primícia de Deus, que deu Jesus, né, como oferta naquela cruz. E graças a essa oferta do Cordeiro imolado, um Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, um Cordeiro puro, que foi Jesus Cristo, ele foi dado como primícia, como oferta, em primeiro lugar pelas nossas vidas, pela nossa salvação. E 50 dias depois, Deus envia o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco hoje, que nos guia, que nos mostra, que nos dá o discernimento do bem e do mal. E nós temos que, igual fala também lá no Antigo Testamento, que lá em Êxodo, que quando se fazia a festa de comemoração das plantações, era um momento de muita alegria. E isso, nós temos que trazer essa reflexão para a nossa vida. Está chegando, né, o dia de celebrarmos o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, e é muito importante que a gente busque entender na palavra essas ordenanças de Deus em relação a essas festas que seriam um estatuto perpétuo, festas que a gente deveria comemorar no sentido de trazer uma reflexão do que elas significam, por que comemoram, o que né, Deus quer nos ensinar com a celebração dessas festas, e que a gente possa entender que nós não estamos sós, no sentido de Jesus foi, mas ele enviou o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos guarda, aquele que nos orienta nas tomadas de decisões, aquele que nos protege. E à medida que nós oramos, que nós pedimos ao Senhor, que pedimos para Ele nos encher com o Espírito Santo, esse Espírito ele vem nos guiar, ele vem nos ajudar a tomar as decisões certas, ele vem nos ajudar a passar pelas turbulências, pelos momentos de dificuldade, ele vem nos mostrar o caminho, como se fosse um farol. Imagina aquele farol, né, que fica ali no mar, sendo um guia para os navios, para não baterem nas ilhas, em terra firme. Então, o farol, ele vai guiar, ele levar, direcionar os navios. E eu vejo o Espírito Santo também como sendo esse farol nas nossas vidas, onde Deus, Jesus, utiliza ele, além de ser um consolador, que está conosco, mas também para nos guiar nas tomadas de decisões, nos caminhos, nas vontades do Senhor. E nós precisamos, assim, estarmos em oração. Nós precisamos aquietar nossa mente, aquietar o nosso coração, tirarmos um tempo para meditar na palavra, de escutar um louvor, acalmar nosso espírito, para que a gente consiga ter a sensibilidade de escutar o Espírito Santo falando conosco, nos orientando, nos guiando, nos mostrando o que nós temos que fazer. E é através da leitura da palavra, da Bíblia, que a gente vai conhecer mais e mais, vai trazer desses entendimentos e vai trazer esse norte para todas as tomadas de decisões. Então, gostaria de... Hoje a aula, né, é bem breve, porque a intenção era a gente reforçar um pouquinho mais sobre a questão do Pentecoste, incentivar a todos os irmãos a estarem buscando este momento e que a gente possa entregar, né, esse dia do Senhor, o domingo, de estarmos indo ao culto, estarmos cultuando, estarmos entregando as nossas vidas. Não se esqueçam de trazer as suas ofertas, os seus dízimos. Falamos nisso no domingo passado também, no sentido de apoiarmos a igreja, para que a empresa possa cobrir todas as obrigações de aluguel, de luz, de água, e ao mesmo tempo também que tenha condições de ofertar na vida de pessoas que não têm nada. Então, também, por favor, não deixem de
de estar trazendo seus dias, suas ofertas, para quem está indo aos cultos presenciais, quem está assistindo à distância, que também façam todas as transferências, Pix, e façam com amor, façam com carinho. E como diz ali, que naquele período as pessoas plantavam, e quando elas iriam colher, a primeira parte da plantação, ela era retirada e levada para o Senhor, como dízimo da plantação. Então, é muito importante a gente continuar contribuindo na igreja, e isso faz total diferença, tanto na nossa vida, que temos que fazer isso por ordenança, mas principalmente na vida de outras pessoas que estão precisando da nossa ajuda também. Amém? Eu gostaria de agradecer todo mundo por esses momentos que nós tivemos aqui, e eu gostaria de orar para fechar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos ensina e o Senhor nos capacita. Obrigado, Pai, por aprendermos hoje um pouco mais sobre a história, o Antigo Testamento, a festa da colheita. Obrigado, Senhor Deus, por essa leitura, né, do profeta Joel, que já estava profetizando o derramar do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura do livro de Atos, capítulo 2, escrito por Lucas, onde está registrado que assim que o Senhor subiu aos céus, naquele domingo de Páscoa, o Senhor ordenou que os discípulos ficassem ali reunidos, aguardando o Consolador, e 50 dias depois o Senhor enviou o Espírito Santo, e ele, né, desceu ali como se fosse labaredas, como um sopro, e fez com que aquelas pessoas que estivessem ali, 120, pudessem sentir o derramado do Espírito Santo e puderam falar, e as pessoas que estavam ali próximo de outras regiões, de outros países, puderam entender cada um na sua linguagem. E assim nós entendemos, Pai, o quanto o Senhor é maravilhoso. Lembrando aqui também, quando Jesus foi batizado por João Batista, e abriu ali, veio a pomba, né? O Espírito Santo sendo derramado sobre Jesus. E depois ele nos deu esse presente, derramando o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Peço ao Senhor que continue nos ajudando, buscando ao Senhor, e que a gente esteja em oração, preparando para essa festa de celebração do Pentecoste, domingo, dia 4, onde nós estaremos ali reunidos. E eu creio que mais uma vez o Senhor vai derramar o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos poder falar em línguas, nós vamos poder sentir o calor, a presença do Senhor. Nós vamos poder sentir a presença sobrenatural do Senhor, nos alimentando, nos transformando. Oh, papai, muito obrigado. Assim, Pai, eu te louvo e te agradeço por esse dia e por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprendermos sobre o Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela participação de todo mundo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.